Olá, me chamo Victor Morel e eu preciso te contar uma história. Uma história que nunca deveria ser conhecida, mas uma vez que você começa a ouvir, não tem como voltar atrás. Essa é a história de como minha vida foi destruída por algo que eu jamais acreditei que fosse real: magia negra. Tudo começou quando eu e minha esposa Clara nos mudamos para uma casa antiga, isolada no campo. Buscávamos paz, tranquilidade, mas encontramos o contrário. Desde o primeiro dia, senti algo errado. Não era só o silêncio opressivo daquele lugar, nem as paredes úmidas. Havia algo mais, algo que observava. Na primeira noite, ouvimos sussurros. Pensamos que era o vento, mas eram palavras. Algo ou alguém estava tentando se comunicar. Ignoramos. Achamos que era coisa da nossa cabeça. Mas os dias passavam e os fenômenos só pioravam. Sombras se moviam nas paredes, sussurros ecoavam pelos corredores e a sensação de que não estávamos sozinhos ficava cada vez mais forte. Então, numa tarde de chuva, encontramos o baú. Ele estava trancado no porão, escondido como se alguém quisesse que jamais fosse aberto. Quando finalmente conseguimos forçá-lo, dentro havia um diário antigo, coberto de símbolos estranhos e em uma língua que não conhecíamos. Clara insistiu em jogar fora. Mas eu cometi o erro de começar a ler. Aquele diário pertencia a Margot Duval, uma mulher que viveu na casa há mais de 100 anos. Ela era conhecida por praticar magia negra. Os detalhes eram perturbadores, rituais envolvendo sacrifícios de animais, invocações de entidades e, no final, um pacto sombrio com a força das trevas em troca da imortalidade. Conforme eu lia, percebia que a entidade que ela invocara ainda estava ali, presa àquela casa, à espera de algo ou alguém. No início, achei que eram apenas histórias de uma mente perturbada, até que Clara começou a ter pesadelos. Mas esses pesadelos não eram comuns. Ela acordava à noite, suando frio, e dizia que via uma sombra no quarto ao lado dela, observando, aguardando. A coisa piorou quando Clara descobriu que estava grávida. Agora tudo fazia sentido. O diário revelava que o pacto de Margot não havia sido finalizado, porque ela precisava de um sacrifício final, uma criança. Margot havia morrido antes de completar o ritual, mas o pacto permanecia, à espera da alma de nosso filho. Tentei destruir o diário. Queimei, rasguei, mas ele sempre voltava. A entidade não nos deixava partir. Estávamos presos naquela casa, como se as paredes estivessem vivas, controladas por algo muito mais antigo e maligno. O terror nos consumia, e a única solução era realizar um ritual inverso descrito nas últimas páginas do diário. Mas o preço seria minha alma ou a de Clara? Agora eu estou aqui, contando essa história. E a decisão está tomada, o relógio está correndo e o final está próximo. Não há mais escapatória. Um de nós não sairá vivo desta noite. E você? Você acredita em magia negra? A verdade é que, depois daquela descoberta, o tempo parecia se distorcer dentro da casa. Cada minuto se arrastava, carregado de uma escuridão que pairava sobre nós como uma sombra invisível, sugando nossa energia e vontade de viver. Eu via Clara enfraquecer a cada dia. Sua pele ficava pálida, seus olhos afundados, e ela mal conseguia dormir sem ser tomada por visões horríveis. As noites se tornaram um pesadelo sem fim, com a presença daquela coisa rondando nosso quarto, nos observando, aguardando o momento certo para atacar. Foi então que as marcas começaram a aparecer. Manchas negras surgiram no corpo de Clara, espalhando-se como uma doença. No início, achamos que eram hematomas, talvez causados por uma queda, mas logo percebemos que as marcas tinham padrões, símbolos que pareciam saídos diretamente das páginas do diário. Símbolos de invocação, símbolos de controle. A entidade estava nos marcando, preparando-nos para o sacrifício, mas o pior ainda estava por vir. Uma noite, Clara acordou de um grito tão aterrorizante que fez as janelas tremerem. Eu corri para seu lado e vi algo que nunca esquecerei. Uma sombra se materializando ao lado da cama, tomando forma humana, mas sem rosto, sem olhos, sem boca, só pura escuridão. Ela pairava sobre Clara, como se estivesse drenando sua vida, sugando sua alma. Desesperado, tentei lutar contra aquilo, mas meus punhos atravessavam o ar vazio. Era como lutar contra a própria morte. Tudo que eu podia fazer era assistir, impotente, enquanto aquela coisa se alimentava de nossa esperança. Naquele momento, percebi que o tempo estava se esgotando. Se não fizéssemos algo logo, Clara e nosso bebê estariam perdidos para sempre. O desespero me levou de volta ao diário. Eu sabia que ele continha as respostas, mas também sabia que seguir aquelas instruções era perigoso.
As últimas páginas falavam de um ritual de purificação, uma forma de quebrar o pacto, mas exigia um preço alto demais. Um de nós teria que oferecer a própria alma em troca da vida do outro. Era a única maneira de salvar Clara e nosso filho. Eu não podia deixar Clara morrer. Não podia deixar aquela entidade levar nosso bebê. Então, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Numa noite fria e sem lua, reuni todos os ingredientes para o ritual. As velas estavam acesas, formando um círculo no chão. O diário estava aberto à minha frente, e eu comecei a recitar as palavras antigas, uma língua que não compreendia, mas que parecia ressoar com a própria essência do mal. Enquanto eu falava, a casa começou a tremer. Sombras dançavam pelas paredes, sussurros ecoavam nos corredores, e o ar se tornava gelado como a morte. Clara, ainda fraca, olhava para mim com lágrimas nos olhos, sem saber o que eu estava prestes a fazer. Eu não contei a ela. Não poderia contar. Sabia que, se dissesse, ela tentaria me impedir. E então chegou o momento final. O diário dizia que, para completar o ritual, eu precisava escrever meu nome com sangue no centro do círculo. Hesitei por um segundo, o medo me paralisando, mas a visão de Clara e nosso bebê me deu forças. Com a lâmina nas mãos, cortei minha palma e deixei o sangue escorrer no chão. Eu escrevi meu nome. Foi então que a entidade apareceu. Desta vez, mais forte do que nunca, quase tangível. Seus olhos, agora visíveis, brilhavam como carvões em brasa. Ela se aproximou de mim e eu senti sua presença fria, como se a própria morte tivesse me envolvido. Você sabe o que está fazendo? Sua voz era um sussurro que parecia vir de todos os lados. Eu sabia. Estava trocando minha vida pela de Clara e de nosso filho. Mas naquele momento, eu percebi algo que o diário não havia revelado. A entidade não queria minha alma. Ela queria algo muito pior. Ela queria o bebê. Gritei, mas era tarde demais. As velas se apagaram, a escuridão nos envolveu, e tudo que ouvi foi o som dos sussurros. Quando o riso cessou, aqueles malditos silêncio foi tão absoluto que parecia da entidade que agora possuía tudo. Eu não conseguia enxergar nada além da escuridão. Meu coração martelava no peito, enquanto eu tentava entender o que havia acabado de acontecer. Por um momento, pensei que estava morto, preso naquele limbo eterno, condenado pela escolha que fiz. Mas então, uma luz fraca e tremeluzente voltou a preencher o quarto. As velas acenderam sozinhas, e lá estava Clara, de pé, com uma expressão de puro terror no rosto. Ela olhou para mim e sua voz saiu trêmula. Victor, o que você fez? Eu caí de joelhos, sentindo o peso insuportável do que havia ocorrido. Algo deu terrivelmente errado. O diário não havia contado tudo. O ritual que eu seguira estava incompleto, ou talvez tenha sido uma armadilha desde o início. Margot Duval nunca quis se libertar da entidade. Ela queria trazer algo pior para este mundo, e eu, na minha ignorância, havia dado a ela o que faltava: o sangue de um pai que sacrificou sua alma. Clara começou a gritar de dor, segurando o ventre. O bebê. Nosso filho estava em perigo. Eu tentei correr até ela, mas o chão da casa começou a rachar, como se algo estivesse saindo de dentro da terra, quebrando a realidade. As paredes começaram a se distorcer, e uma fumaça negra começou a tomar o lugar de tudo que conhecíamos. A casa! Ela não era mais nossa. Estávamos no domínio da entidade agora. De repente, a sombra apareceu novamente, só que desta vez ela não estava sozinha. Formas humanoides, retorcidas, com olhos brilhantes e bocas costuradas, começaram a emergir da fumaça, caminhando em nossa direção. Seus passos ecoavam como marteladas, e o cheiro de enxofre encheu o ar. Eu sabia, sem que ninguém precisasse dizer, que eram almas perdidas, condenadas pelos rituais de Margot, e agora eles vinham para nos levar. Mas o pior ainda estava por vir. Uma das figuras se aproximou de Clara, que estava gritando, paralisada pelo terror. Seus olhos cheios de lágrimas se voltaram para mim, buscando ajuda, mas eu estava congelado de medo. A sombra estendeu a mão esquelética para o ventre dela, como se estivesse reivindicando o que lhe era prometido. Eu corri, desesperado, gritando, implorando para que aquilo parasse. Mas não havia como deter o que já havia sido selado. No instante em que a sombra tocou Clara, ela parou de gritar. Seus olhos ficaram vazios e uma quietude mortal caiu sobre ela. Era como se toda a vida tivesse sido drenada de seu corpo. Eu caí ao lado dela, segurando suas mãos frias, sem saber se ainda havia algo que pudesse ser feito. A entidade havia roubado tudo. Mas então, um choro. No meio do caos, um choro de bebê ecoou pela casa. Eu levantei a cabeça, confuso. Nosso filho ainda estava vivo.
Porém, algo estava errado. O choro não era normal. Era distorcido, como se viesse de várias direções ao mesmo tempo, ecoando em diferentes tons. Uma forma pequena apareceu no centro da sala, envolta em fumaça. A entidade havia conseguido o que queria. O bebê não era mais nosso filho. Era algo muito, muito pior. Olhos vermelhos e brilhantes surgiram no rosto da criança, que flutuava no ar, rodeada por aquelas sombras demoníacas. A entidade estava dentro dele. O pacto de Margot estava completo, e eu, na minha tentativa desesperada de salvar minha família, havia condenado todos nós. O bebê não era mais humano. Ele agora era a encarnação de algo muito mais sombrio, muito mais poderoso. O riso sinistro da entidade voltou a ecoar pela sala. Ele é nosso agora, Victor. Você o trouxe para nós. Você o entregou com suas próprias mãos. Eu gritei, desesperado, enquanto as sombras se aproximavam, cercando-me. Clara, inerte ao meu lado, não se movia mais. A casa começou a desmoronar e o chão sob meus pés rachou, como se uma fenda se abrisse diretamente para o inferno. O último som que ouvi antes de ser consumido pela escuridão foi o riso do meu filho, agora possuído, e a voz da entidade, sussurrando. Nos encontraremos novamente, Victor, quando o tempo for certo. Agora estou aqui, preso neste lugar, condenado a reviver essa noite para sempre. Você que está ouvindo esta história sabe o que está por vir. Cuidado com os segredos que desenterra. Algumas verdades estão destinadas a permanecer enterradas. E, se um dia você encontrar um diário antigo e empoeirado em algum lugar esquecido, feche-o, queime-o, porque se você abrir, talvez seja tarde demais para escapar. Eu acordei num lugar que parecia existir fora do tempo e da realidade. Uma escuridão interminável me cercava. Um vazio onde o som dos meus próprios pensamentos ecoava de volta, multiplicado, distorcido. Era como se eu estivesse preso em uma jaula invisível, incapaz de mover um músculo, de sequer respirar. O desespero me consumia por inteiro, mas eu sabia que não estava sozinho. A entidade estava lá, sussurrando, me observando, aguardando minha próxima ação. De repente, uma luz fraca piscou ao longe, como uma vela prestes a apagar. Eu a segui, sem saber como, mas sendo puxado para ela por uma força que eu não compreendia. A cada passo que dava, lembranças dolorosas da minha vida passavam diante dos meus olhos. O sorriso de Clara no nosso casamento. A primeira vez que ouvimos o coração do nosso bebê batendo no ultrassom. Todas as promessas de uma vida feliz que agora estavam destruídas. Quando cheguei à luz, percebi que não era uma saída. Era um espelho. Um espelho antigo, coberto de rachaduras, refletindo uma versão de mim que eu mal reconhecia. Meu rosto estava pálido, meus olhos afundados, cheios de terror e culpa. Mas o pior não era o que eu via no espelho, e sim o que estava atrás de mim, a entidade. Ela se aproximava, seu rosto agora nítido, humano e monstruoso ao mesmo tempo, como uma fusão de todas as almas que ela já havia consumido. "O que você quer de mim?" gritei, minha voz ecoando infinitamente no vazio. Mas eu sabia a resposta antes mesmo de ela falar. Ela queria tudo. Minha alma, meu corpo e o bebê que eu entreguei. A voz da entidade reverberou como um trovão suave. "Você já sabe o que eu quero, Victor. Eu quero sua submissão, sua rendição completa, só então você poderá reencontrá-los." Eu sabia que ela estava mentindo. Clara estava perdida para sempre. E nosso filho agora era algo além de salvação. No entanto, a promessa de alívio, de finalmente parar de lutar, era tentadora. O cansaço pesava sobre mim como uma âncora, e pela primeira vez considerei ceder. Deixar que a escuridão me engolisse por completo e me libertasse desse pesadelo sem fim. Foi então que ouvi um som fraco, um sussurro familiar. Clara, sua voz suave chamando meu nome como se estivesse ao longe, tentando alcançar-me do outro lado de um abismo. "Victor, não desista. Lute por mim. Lute pelo nosso filho." Aquelas palavras me despertaram do transe que a entidade tentava me impor. Eu não podia entregar tudo assim. Mesmo sabendo que talvez não houvesse mais salvação para Clara ou para nosso filho, eu ainda podia lutar. Eu ainda podia resistir. A entidade não teria tudo. Com uma força que eu não sabia que ainda tinha, virei para encarar o monstro. "Você pode ter condenado a todos nós, mas não vai me quebrar. Não vou ser seu brinquedo. Não vou ceder." A entidade riu, uma risada fria e interminável. "Você já me pertence, Victor. Já cruzou a linha. Não há mais volta." Mas havia algo que ela não esperava. O diário, aquele maldito diário que eu tanto tentara destruir, agora brilhava ao meu lado, como se respondendo à minha decisão de lutar. Peguei-o,
sentindo o peso dos séculos de escuridão contidos em suas páginas, mas também percebi que, mesmo no seu horror, havia um poder ali que podia ser usado. Um último feitiço. Sem hesitar, comecei a recitar as palavras, as mesmas que Margot Duval havia usado para aprisionar a entidade. As sombras ao meu redor começaram a se agitar, e o riso da entidade tornou-se um rugido de fúria. Ela sabia o que eu estava fazendo. Estava tentando bani-la de volta para onde nunca deveria ter saído. Para o vazio. A sala começou a ruir ao meu redor, como se a própria realidade estivesse se partindo. Eu sentia a entidade tentando me arrancar das palavras, tentando penetrar em minha mente com seus sussurros, me fazendo questionar cada palavra que eu dizia. Mas eu continuei. Continuei até minha voz se esvair, até o último eco do feitiço vibrar pelo espaço. E então, o silêncio. A entidade desapareceu junto com a escuridão que me cercava. Eu estava de volta a casa, mas desta vez, tudo estava desmoronando. Queimando como se uma força invisível estivesse purificando cada pedaço de corrupção. Clara, ou o que restava dela, não estava mais lá. Tudo o que restava era um eco distante de seu amor, de nosso bebê e de uma vida que eu havia perdido. Eu saí da casa, sabendo que não havia mais retorno. A casa queimou até o chão, levando com ela todos os horrores e segredos que um dia guardou. Eu estava livre, mas o preço foi alto demais. Eu havia perdido tudo, e mesmo fora daquela casa, sabia que as cicatrizes da escuridão ainda me seguiriam para sempre. Agora, eu conto essa história, não como um aviso, mas como uma confissão. Se você alguma vez se encontrar diante de algo que não compreende, diante de um segredo antigo, afaste-se. Não tente decifrar, não tente compreender. Porque, se você der o primeiro passo para dentro da escuridão, ela nunca mais te deixará ir. Eu sou Victor Morel, e essa é a história de como a magia negra me destruiu. Fim.